Olá, sou seu professor de exegese, aqui no curso Nascido de Novo, módulo 4. Você que é novato, chega junto. Você que é veterano, estamos no campo de batalha. Bom, hoje eu quero comentar com vocês uma coisa muito interessante. Esse livro aqui, né, do Emanuel Tove, a Bíblia grega e hebraica, né, ensaios reunidos sobre a Septuaginta, é um livraço, tá? Na verdade ele é do parceiro aí do Raul, né, da BV Books. Quem lançou esse livro foi a BV Books, né, o parceirão do Raul aí. E é uma obra muito boa mesmo, cara, literalmente. Tem uma notinha aqui que eu quero colocar aqui para vocês e trazer uma explicação muito legal. Na página 95, no capítulo 7, quando começa o capítulo 7, aqui vai falar sobre a lexicografia da Septuaginta. Olha que interessante aqui, ó. A importância da Septuaginta para a literatura intertestamentária. A Septuaginta não é só uma tradução de um corpus linguístico da literatura hebraica, mas também uma fonte para a literatura mais recente, pois os tradutores da Septuaginta criaram um vocabulário de tradução do grego que teve uma grande influência sobre a literatura judaico-grega subsequente, tanto em traduções quanto em composições originalmente escritas em grego. Filon, Joséfo, escritos históricos judaicos gregos, exegéticos, poéticos e apologéticos, né? Reunidos por Reina, 1895-1970. Né? E também temos aqui a importância da Septuaginta para a pesquisa do Novo Testamento. O idioma e o vocabulário da Septuaginta são uma fonte importante para o entendimento do idioma e do significado do Novo Testamento. Vários dos escritos do Novo Testamento, em particular os evangelhos, e dentre eles especialmente Lucas, foram escritos em um tipo especial de grego. Essa que foi uma vez caracterizado como grego bíblico, grego judaico, uma língua do Espírito Santo, mas cujo caráter especial agora é identificado como grande parte devido à sua dependência do idioma da Septuaginta. E por que eu estou trazendo isso aqui? Né? Sabemos que a Septuaginta ela é uma tradução, ela foi uma tradução feita antes do Novo Testamento surgir. Ela é uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. O que eu acabei de ler aqui? Que você tem uma dependência dos significados de palavras ou de conceitos, né? Tanto da Septuaginta para o Novo Testamento e por aí vai. Eu vou pegar uma palavra muito simples aqui, um exemplo muito simples com relação ao hebraico, como que deve ser usado isso. A palavra grega ion, né? A palavra grega ion significa eterno, eterno. Se você olhar nos dicionários de grego clássico, se você procurar em dicionários também do Novo Testamento, eles vão trazer o significado de eterno. Mas a pergunta é, qual que é o conceito de eterno na mentalidade judaica? A palavra Ion, ela é a tradução na Septuaginta da palavra Olam. A pergunta é, Olam significa eterno no seu conceito mais básico? Significa eterno? É interessante. Se você pegar textos em que aparece a palavra Olam, nem todos eles a palavra Olam vai ter uma ideia de eternidade. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. Você vai ter Judas, o livro de Judas, você vai ter a parte de Sodoma e Gomorra. Lá é interessante que fala o seguinte, que Sodoma e Gomorra queimam eternamente. Só que se esse eterno significa o eterno como a gente tem a conotação que a gente está acostumado, então era para Sodoma e Gomorra continuarem queimando até hoje. Mas Sodoma e Gomorra não queimam até hoje. Então qual que é o significado de Aion, né, nesse contexto? É interessante que Aion aí não vai significar eterno no sentido de perpetuamente eterno. Mas sim por um período de tempo, ou pelo período da existência, ou pelo período de vida. Que é o quê? O significado de Olam. Os significados de Olam. Né? Então, enquanto Sodoma e Gomorra existiram, elas queimaram. Só que depois que Sodoma e Gomorra queimou e não existe mais, não tem por que queimar. Então, mas ela queimou enquanto existiu. Então, Aion, eterno. Aí você pode falar assim, não, Adolfo, você está viajando. Só que é interessante que se você voltar para textos do Antigo Testamento, em que aparece a palavra Olam, e que na Septuaginta é traduzido como Aion, né? É interessante que tem um texto que fala que Jerusalém queimaria eternamente. Jerusalém não está queimando até hoje, mas Jerusalém queimou, né? E por aí vai. Então você tem com textos e casos em que a palavra Olam, traduzida por Aion no Antigo Testamento, na Septuaginta,
ela não significa eterno, essencialmente no sentido eterno de tempo, né? Mas ela significa eterno, ela significa por um período de tempo, ou pelo período de uma existência, ou pelo período de uma vida. Entende? Então, essa é uma coisa muito importante a se observar. E que muitas vezes, algumas pessoas, elas, ao fazerem apologética, ao fazerem suas análises, elas se esquecem de olhar para o texto e simplesmente olhar e ver o que esse texto está dizendo, como é que essa palavra está sendo aplicada. Porque se você pegar a palavra aion no conceito grego, estritamente grego, só grego, ela vai significar eterno. Só que se você pegar a palavra aion no contexto de tradução da palavra Olam, num contexto semítico, é outra coisa. É outra coisa. Ela vai ter uma outra conotação. Então, por isso que a gente não deve usar um dicionário de grego clássico, depender só de um dicionário de grego clássico, para traduzir o Novo Testamento, para fazer análise. É claro que vamos ter um outro contexto, por exemplo, da palavra aion que eu mencionei, que é Mateus 27, 46. Depois eu vou gravar um vídeo exatamente sobre isso. Acho que vai ser o vídeo de amanhã, tá? Mateus 27, 46 fala o seguinte. 27, 46 ou 26, 46 ou 25, 46. É o texto que fala assim: alguns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. É interessante que nesse contexto, eterno, ele vai significar o quê? Um período de vida. Então, para a vida eterna. Então, nós temos uma ideia contínua. E outros para o castigo eterno. Entende? E aí, você tem várias aplicações. Que é digamos assim, que é um contexto diferente do aion, do eterno, lá em Judas capítulo 7. É muito interessante isso aí. Então, cada contexto, cada texto, a palavra ela vai ter um significado, ela vai ter uma aplicação. E você tem que analisar pelo contexto. Não é só simplesmente porque o significado aparece no dicionário ali do Novo Testamento, ou aparece no dicionário, ou aparece significado lá no dicionário de grego clássico, que você deve aplicar. Este é um erro muito comum entre iniciantes, entre pessoas inexperientes, entre pessoas que não têm muito conhecimento de grego ou de hebraico, ou que simplesmente aprenderam o significado básico da palavra e tentam aplicar ele assim, não é inveterado, qual que é a palavra? Sem torcer. Uma palavra, tem uma palavra que é de torcer que não é mole, ela se acomoda. A pessoa tenta pegar o significado como se fosse uma barra de ferro e tenta aplicar no texto forçando. Só que às vezes a palavra ela vai ser como um plástico, né? Um cano de plástico que você torce ele e ele se acomoda ao contexto. Então o significado ele tem que ser acomodado ao contexto, né? Não é porque aparece a palavra eterno que é eterno e tenta acomodar no contexto. Não é isso. Você tem, o significado dele tem que acomodar. Me fugiu a palavra que eu queria usar aqui, mas é isso. Então, essa é uma das importâncias de você conhecer tanto o corpus literário da Septuaginta, quanto um pouco de hebraico, quanto para o Novo Testamento. E sempre olhar para o contexto com muito carinho, com muita cautela, com muito cuidado. Ok? Deus abençoe seus estudos. Estamos junto no campo de batalha. Família Nascido de Novo. Estamos aqui, eu sou Adolfo Clair, à sua disposição.